Deixa eu apagar aqui rapidinho. Queria rapidinho, pois às vezes existir daquele que não esteja de acordo com a Constituição Federal e não pode ser acatada assim. A Constituição normativa sendo aplicada à realidade. Então, vamos lá. Tem alguém conversando aí, o microfone está ficando ativo para todo mundo. Cuidado nos segredos aí de vocês. Então, por exemplo, se eu olhei lá e o crime é fútil, é uma pena qualificada. A pena vai de 12 a 30. E aí, digamos que naquela nossa primeira fase lá, eu fiz a pena base e ficou, digamos, em 12 anos. Ficou na minha. Ficou em 12 anos a pena base. Mas eu vi que ele também tem um agravante do concurso de pessoas, ou seja, o crime foi cometido por mais de uma pessoa. Então, na segunda fase, eu vou agravar essa pena em 1/6. Aí, no caso, vai estar... Ixi, Maria, no caso aí, vai dar o quê? 2 anos, né? Porque 1/6 de 12 vai dar 2 anos. Ou seja, aí eu vou pegar a mínima, que são 12 anos, e vou somar com 2. No caso, a pena intermediária vai ficar em 14 anos. E aí alguém poderia perguntar assim, professora, mas por que a senhora vai agravar em 1/6? Lá no Código Penal eu olhei meu código todo e não vi em nenhum lugar dizendo que as agravantes elas deveriam agravar em 1/6 ou que as atenuantes deveriam atenuar em 1/6. Na realidade, isso é uma construção doutrinária, porque a fração de 1/6 é a menor causa de aumento ou diminuição. Então, também é utilizada a título de extensão para as agravantes e atenuantes. Então, isso tanto é recomendado pelo STJ como pelo STF. Então, todas as vezes que eu precisar agravar, eu vou agravar em 1/6. Quando eu precisar agravar, atenuar, eu vou atenuar em 1/6. Quando eu tiver concursos de agravantes, aí a gente vai explicar isso um pouquinho mais adiante. Deu para entender, Tiago? Pronto, perfeito. Então, sigamos. Vocês estão visualizando aí a louça, né, Efigênia? Sim, professora. Pronto, ok. Sigamos. Então, aqui, ó, a gente colocou o seguinte. Pena base, nós temos as circunstâncias judiciais. E na agravante, eu agravo quanto? Atenuar, eu atenuo em quanto? A gente já aprendeu que é em 1/6. Tranquilo? Aí, aqui, nós temos, digamos aqui um exemplo. Digamos que em um crime, por exemplo, podemos usar o crime de furto. O crime de furto, a pena vai de 1 a 4 anos. E aí, na hora que eu fui fazer a minha análise das circunstâncias judiciais, eu coloquei a pena base como 2 anos. 2 anos. E agora eu estou na segunda fase, ou seja, na fase intermediária. Aí vem aquela questão, enquanto eu vou agravar? A gente já sabe que a fração é de 1/6. Eu só preciso saber se eu tenho mais de um agravante, se eu tenho mais de um atenuante, se essas agravantes ou atenuantes, elas têm alguma preponderância. Digamos que não, tá? Digamos que não. Digamos que eu tenha aí uma agravante só. Vamos apagar aqui. Digamos que eu tenha um agravante. Então, a minha pena é de 2 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês estão visualizando essa calculadorazinha? Sim, professor. Pronto, perfeito. Digamos que essa aqui seja a minha pena base, ó, 2 anos. Estão vendo? E eu só tenho uma agravante. Então, eu vou aumentar em mais 1/6. Quanto é que ficou? Ficou 2 anos e 4 meses. Ah, professora, eu não tenho essa calculadora. O que é que eu posso fazer? Tranquilo. Você pega, transforma tudo em meses. Então, 2 anos vão dar 24 meses. 24 meses dividido por 6 vai dar 4 meses. E aí eu pego a pena mínima e somo ao resultado. Então, dá 2 anos e 4 meses. Pessoal, toda vida que a gente vai fazer uma sentença, a gente passa por todos esses processos. Ah, professora, a minha sentença eu estou fazendo aqui e a pena base ficou em 2 anos. E nem tem nenhum agravante e nem tem nenhum atenuante. Tranquilo. Você vai dizer que a sua pena intermediária são 2 anos. Aí você coloca na sentença. Tendo em vista a ausência de agravantes ou atenuantes, a pena intermediária continua em 2 anos. E se eu tiver, aí eu vou reconhecer. Tendo em vista o reconhecimento da agravante, por exemplo, da reincidência, agrava a pena base em 2 anos, perfazendo 2 anos e 4 meses. Tem juiz que não coloca o percentual, coloca só assim. Tendo em vista a presença da agravante da reincidência, a pena intermediária restou em 2 anos e 4 meses. Porque esse 1/6 é uma recomendação. Não há uma obrigatoriedade. Tem juiz que coloca, enquanto ele está agravando. Tem juiz que não coloca, ele só bota o resultado. Alguém vai falar? Vocês estão entendendo, meus amores?
Professora, teria como repetir porque a internet caiu Sim. É Carla, é? aqui na mesma hora. É quem é? Carla ou Efigênia? Você estava explicando agora. Tá, tranquilo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Digamos que você é a magistrada e você está fazendo uma sentença, tá bem? Então, você fez aquela primeira análise do 59 e colocou que a sua pena base são de 2 anos. Você olha se existem agravantes ou atenuantes previstos naquele caso. Vamos fazer de conta que não tem. Você olhou, nem tem nenhum agravante do 61, 62 e nem tem nenhum atenuante do 65, 66. Aí você vai colocar o que na sentença? Aplica a pena base em 2 anos de reclusão. Tendo em vista a ausência de agravante e atenuantes, a pena intermediária permanece em 2 anos. Aí você passa para a terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição. Mas e se tiver? Aí se tiver, você vai fazer o cálculozinho. Você colocou lá, né, que a pena base é 2 anos, aí você coloca assim, verifico a presença da agravante da reincidência, pelo que agravo a pena, restando em 2 anos e 4 meses. Por quê? Porque ela foi agravada em 1/6. Aí o que eu estava dizendo é que tem juiz que coloca, agrava em 1/6. Tem juiz que não coloca, só coloca que a pena base ficou em 2 anos e 4 meses. Aí a pessoa vai fazer a conta, vai descobrir enquanto ela foi agravada, tá bem? Então, eu sempre vou seguir da pena base. Cheguei na pena base, aplica agravante e atenuante. Aí, quando chega na terceira fase, eu já vou partir da pena intermediária. Entendido? Aí o que vocês têm que ver, dar uma olhadinha nas agravantes e atenuantes. É lógico que a gente não tem como aprender todas, não é? Não sei que seja uma memória assim inenarrável, mas em regra a gente vai sempre consultar. Ou consulta, ou naquele caso concreto que o professor ou a prova vai trazer para você, ele já vai trazer a presença dessa agravante ou atenuante. Ok? Podemos seguir? Dúvidas? Entendi, professor. Ok. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Vejam só, eu gostaria que vocês... acho que no nosso material de slide já tem isso, mas eu quis repetir porque eu achei importante, tá? As agravantes, elas sempre agravam a pena? Em regra, sim. Por isso que o nome é agravar. Agravar é tornar mais grave, não é? Ou seja, ter um peso maior. Então, em regra, ela sempre agrava. Quando é que ela não vai agravar? O que a gente já viu. Quando constitui, ou seja, faz parte do próprio tipo ou qualifica. Então, se ela já serviu como constitutivo do próprio crime ou como uma qualificadora, ela não mais vai ser utilizada enquanto agravante, porque ela já serviu para agravar. Ah, professora, mas fulano cometeu um crime triplamente qualificado. Perfeito. Aí eu vou usar uma como qualificadora e as outras como agravantes. Quando a pena for fixada no máximo, gente, preste atenção. No exemplo aqui, digamos que essa pena que a gente está julgando agora, no crime tem lá previsto que a pena vai de 2 a 8. Não esqueçam, na primeira fase e na segunda, nem eu posso ficar abaixo de 2 e nem eu posso passar de 8. Então, digamos que lá na primeira fase, o juiz julgou todas as circunstâncias desfavoráveis. Então, a pena base dele foi quanto? 8 anos, né? Porque ele julgou tudo desfavorável. Então, se a pena base dele já está em 1 ano, ele pode ter 3 agravantes, mas eu não posso somar. Por quê? Porque a pena já está no máximo. Aí eu digo, reconheça a presença da agravante, da reincidência, da agravante de não sei o quê, de X, de Y, coloco quais são, e digo, contudo, deixo de aplicá-las em virtude da pena intermediária, já está... Não é coronavírus, tá? Se fosse na sala de aula, vocês estavam tudo correndo, né? Eu já tinha chorado. Já vi. Então, o que é que acontece? Então, eu vou... Acabei que agora estou vendo que está gravando. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou justificar. Vou dizer que reconheço as agravantes X, Y e Z, mas vou dizer que deixo de aplicar... Estou tomando, meu amor. Obrigada, Carlinhos. Mas vou dizer que deixo de aplicar porque a pena intermediária já está no patamar máximo. Aí eu vou e sigo adiante para a terceira fase, ok? Então,
Então, o que acontece? Se a pena intermediária já está no máximo, eu também não uso as agravantes. E a outra situação é se essas agravantes elas forem preponderantes. Essa questão das preponderâncias a gente vê daqui a pouco, tá certo? Mas, por enquanto, entendam isso. Eu só não vou agravar nessas 3 situações. Quando constitui ou qualifica, quando a pena já estiver no máximo, ou se tiver alguma agravante ou atenuante preponderante, ok? Tranquilo aí para vocês? Tranquilo, professora. Agora, se no caso nunca pode ultrapassar esse Não, valor máximo? só na última fase, viu? Nem na primeira, nem na segunda. Na terceira fase, sim. Mas na primeira e na segunda não pode, de forma alguma. Você vai usar a súmula 231 para justificar isso. Você vai dizer, em virtude da súmula 231 do STJ, a pena ela não pode ficar abaixo do mínimo nem superar o máximo. Aí você reconhece as agravantes, mas não aplica. Ok? Entendi. No caso, só vai... Oi, Efigênio. No caso, só vai passar desse máximo quando for na terceira fase, que é a fase final? Só na terceira fase é que eu posso superar o máximo ou ficar abaixo do mínimo. Mas nas demais, eu não posso. Certo? Professora. O mesmo raciocínio, a nossa pergunta anterior foi, as agravantes sempre agravam, então agora a nossa pergunta é, as atenuantes sempre atenuam? Aí é o mesmo raciocínio. Em regra, sim. Salvo quando constitui ou privilegia um crime. Então, por exemplo, digamos que você cometeu um crime de homicídio, ou foi um homicídio privilegiado, em virtude da violenta emoção que você foi submetido ali, ou de um sentimento, por exemplo, de piedade, no caso de uma eutanásia. Então, eu não posso atenuar o crime por esse mesmo motivo. Então, a gente sempre está observando, porque senão vai configurar o bis in idem, tá certo? O bis in idem, como causa para aumentar, ela não é permitida de jeito nenhum. Existem algumas correntes, por exemplo, Zaffaroni defende isso, que no caso de agravantes, poderia utilizar, de atenuante, poderia ser utilizado novamente. Mas isso não é pacífico, tá? Então, em regra, a gente vai aprender da seguinte forma: nem atenue, nem agrava, se essa situação já serviu para constituir ou para privilegiar o crime. Quando a pena estiver no crime, ou seja, já está no mínimo, também tem atenuar. Aqui é a súmula 231, que a gente já falou, né? E quando a agravante ela for preponderante. Aí nós vamos já estudar o que significa essa preponderância. Muito bem. Aí agora a gente passa aqui para o concurso de agravantes. Eu vou voltar aqui para o nosso material, talvez fique mais claro, e depois eu vou para o quadro. E depois eu vou mostrar aqui uma sentença que eu encontrei, que tem exatamente um exemplo semelhante a esse, que a gente está vendo hoje. Deixa eu só ele entrar aqui no nosso slide. Oi, meu filho. Veja só, essa questão dos 40 anos é para cumprimento de pena, não é na sentença, viu? Quem perguntou foi Tiago, foi? Foi. Viu, Tiago? Essas 40 anos, que agora são 40 pelo pacote anticrime, né, que antes eram 30, é para você saber qual o tempo máximo de prisão você vai cumprir. Mas na sentença, não tem isso. Quando você terminar a sua sentença, ela pode dar 150 anos. Tem problema nenhum, viu? E os cálculos serão feitos em cima de 150. Então, aquelas frações que a gente aprendeu, 2 quintos, 3 quintos, vão ser em cima da sentença, de 150 anos. Mas eu só não posso ficar preso por mais de 40 anos. É o máximo de pena hoje no Brasil, de cumprimento de pena. Isso não se aplica na sentença não, viu, Tiago? Não confunda. Então, se você, por exemplo, a pessoa cometeu vários crimes e está sendo aplicada essas sentenças, e aí foi aplicando, no final o juiz somou tudo, deu 150 anos, pode finalizar a sua sentença com 150 anos, tá bem? Bom, aqui nós temos a questão do concurso de agravantes e atenuantes. Então, vamos perceber o seguinte. O que é concurso? É quando eu tenho mais de uma. Ou eu tenho mais de um agravante, ou eu tenho mais de um atenuante.
E aí nós vamos trazer aqui 4 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho somente um agravante. Se eu só tiver um agravante, eu vou pegar aquela minha pena base lá, que a gente já aprendeu como é que faz. E hoje eu vou, no finalzinho, vou dar uns exemplos para vocês fazerem, para amanhã, para a aula, tá bem? Então, por exemplo, digamos que eu coloquei uma pena base de 6 anos e só tem uma agravante. Eu vou e agravo em 1/6. Tranquilo, super fácil. Ah, não tem nenhum agravante, mas só tem um atenuante. Beleza, eu vou pegar a minha pena base e vou atenuar em 1/6. Se eu nem tiver agravante nem atenuante, beleza também, eu vou manter a minha mesma pena base. Agora, só vai complicar um pouquinho quando eu tiver concurso de agravantes ou atenuantes. Alguém está com o Código Penal aí aberto? Deixa eu abrir aqui o meu, talvez seja mais rápido. Tá? Lê para mim, por favor, Efigênia, em voz bem alta e compassada, o artigo 67. Tá dando para escutar? Tá sim, para mim tá ótimo. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Pronto, deixa só eu ver aqui. O que é que ele está querendo dizer aí? Deixa eu ver se eu tenho um artigo aqui para fazer uma leitura mais... Não tem. O que é que ele diz? O seguinte, que mesmo eu tendo concurso de atenuantes e agravantes, eu ainda não posso, como a gente já viu, nessa fase, ultrapassar esse percentual entre o mínimo e o máximo, tá? Então aqui, deixa eu só fazer aqui uma leitura, viu, Efigênia? Não leva a mão não, vou fazer outra leiturazinha, tá? Eu vou fazer grifando algumas partes mais importantes para o texto do próprio artigo. Deixa eu só achar aqui que eu estou com outro código, o código aqui é comentado, é ruim, tá? Aqui. No concurso de agravantes, o artigo é expresso, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado, ou seja, eu tenho que permanecer dentro daquele limite que a gente já viu, pelas circunstâncias preponderantes, ou seja, eu tenho 2 circunstâncias agravantes, aí eu vou saber, eu vou aplicar as 2 ou eu vou aplicar apenas uma, atendendo-se como tais as que resultam, ou seja, o que é que ele está dizendo? Quais são as circunstâncias que preponderam? São as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Ou seja, ele já está dizendo aqui no 67 que quando eu tiver concurso de agravantes e que elas falem do motivo, ou seja, por que foi que aquele crime foi cometido, que fale da personalidade e que fale da reincidência, elas são automaticamente agravantes preponderantes. E aqui, ó, vamos trazer aqui exemplos. No caso, essa tabelinha aqui é utilizada nos tribunais para você exatamente perceber essa questão das agravantes. Existe um atenuante chamado de atenuante da menoridade ou senilidade. Eu vou voltar aqui para vocês olharem para mim, tá? Agravante da menoridade relativa, essa atenuante, ela é bem criticada. Por que ela é criticada? Porque desde o Código Civil 2002, que nós sabemos que a maioridade é 18 anos. Mas, por enquanto, ela ainda está vigorando. O que é a menoridade relativa? É quando o acusado tem menos de 21 anos, que era a antiga maioridade, que o nosso Código é de 1940. Então, quando o acusado, na data do fato, observe, na data do fato, ou seja, quando ele cometeu o crime, se ele tinha menos de 21 anos, sempre essa pena vai ser atenuada em 1/6. Ah, professora, mas ela tem um agravante, ele é, por exemplo, agravante do concurso de crimes, mas ele é menor de 21 anos. Então, essa atenuante da menoridade, ela prevalece sobre a atenuante do concurso de agentes. Ou seja, em vez de agravar em 1/6, eu só vou reduzir em 1/6. Se elas não forem preponderantes, aí eu aplico ambas. Mas se tiver uma que prepondere sobre a outra, é como se uma anulasse a outra. Então, se eu tenho essa agravante do concurso de agentes, mas eu tenho a menoridade relativa, então eu não agravo em 1/6, eu apenas reduzo em 1/6, ok? Porque a menoridade ou a senilidade, que é a pessoa ser maior de 70 na data da sentença, elas preponderam sobre todas as agravantes, certo? Então, resumindo, se eu for menor de 21 anos na data da sentença,
ou maior de 70 na data, desculpa, se eu for menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, essa minha sentença vai ser atenuada em 1/6. Então, digamos que a minha pena base está em 6 anos. E eu tenho um agravante, mas tenho essa preponderância da menoridade. Então, eu vou pegar e vou diminuir 1 ano de 6, ou seja, eu vou reduzir 1/6. Existem duas agravantes, aliás, um agravante e um atenuante, que são preponderantes. É a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Se eu tiver reincidência e confissão, por exemplo, digamos que eu coloco na prova de vocês, dizendo que a pessoa é reincidente, mas que ela confessou a autoria delitiva. Nesse caso, o STJ orienta que a reincidência e a confissão, elas são ambas preponderantes. Então, uma anula a outra. Ou seja, nem eu aumento, nem eu diminuo. Eu compenso. Elas duas, elas são compensadas. Ou seja, eu reconheço a agravante da reincidência, reconheço a atenuante da confissão, aí coloca-se na sentença. Tendo em vista a preponderância de ambas, eu contabilizo como compensadas. A gente faz muito isso nas sentenças. Então, se a pessoa é reincidente e ela confessou o crime, essas duas aqui, elas se autocompensam, digamos assim. Tem até decisões já no sentido de que mesmo que a pessoa seja multireincidente, alguns aplicam mesmo assim a compensação entre elas. Outros já entendem que não. No caso de multireincidência, ela prevaleceria. Mas a nossa orientação é que, no caso, as agravantes da atenuante da confissão, ele compensa com a reincidência. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Dúvidas? Sim. Pronto. E quando eu tiver atenuante e agravante subjetivas são aquelas da personalidade, o motivo do crime, elas preponderam sobre as objetivas. Aqui eu coloquei aquela mesma questão que está lá no nosso quadro, ele está repetido aqui. E eu coloquei essa observação aqui, bem interessante. Em regra, essas agravantes, elas só fazem parte dos crimes dolosos. A exceção é a reincidência. E não sei se vocês são muito jovens, né, mas acho que já ouviram falar naquele navio do Batomushi, né, que naufragou e morreu uma quantidade imensa de pessoas. Foi tido o crime como culposo, mas eles agravaram o crime em relação aos motivos, porque o motivo foi o valor excessivo de ambição. Então, a ambição deles foi tão grande de ganhar dinheiro que eles colocaram um número bem maior do que a capacidade do navio. E aí não foi considerado na época como doloso, né, como dolo eventual, foi condenado como culposo, mas eles reconheceram a agravante dos motivos, porque entenderam que foi um motivo realmente que deveria servir para agravar essa penalidade, ok? Voltemos aqui para a nosso quadro. Efigênia, está vendo o quadrozinho aí, tranquilo? Sim, professor. Pronto, beleza. Então vamos aqui, eu fiz uns resuminhos para a gente. Ó, concurso de agravante, em regra geral, um agravante compensa a atenuante, se forem ambas do mesmo nível. Então, eu corto uma pela outra. Quando eu tenho preponderância, é porque uma vale mais do que a outra. Então, o juiz deve priorizar, não é, as preponderantes. As preponderantes são as que dizem respeito a, como a gente já viu, personalidade do agente, os motivos e a reincidência. Certo? Aí aqui eu coloquei novamente aquela tabelinha, ó, tabela da preponderância, atenuante da menoridade relativa, prepondera sobre todas. E a reincidência e a confissão, elas podem ser compensadas. Agravantes ou atenuantes subjetivas, prepondera sobre agravante e atenuante objetivo. Aqui atrás, ó, eu coloquei, porque não tinha mais espaço, coloquei um exemplozinho para a gente. Pronto, aqui, ó. Vamos trabalhar da seguinte forma. Digamos que eu tenho uma pena base de 2 anos, tá bem? Pena base, 2 anos. E eu tenho 2 agravantes. E não tenho atenuantes, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 1/6. A agravante não agrava em 1/6, então vai dar o quê? 4 meses. Então, cada agravante, ela agrava em 4 meses. Como eu disse que tinha 2 agravantes, né? Vai dar 8 meses. Então, qual ficou a pena intermediária? Eu pego a mínima, né, que já está estabelecida, como aliás a pena mínima, não a pena base, e eu somo com o resultado dessas agravantes. Se fosse 3 agravantes, aí eu ia pegar 4 meses vezes
3, que ia dar o quê? 12 meses, né? 12 meses, aí eu ia somar o quê? Mais um ano. Então, a pena ficaria em 3 anos. Ok? Ou seja, eu vou lá na minha calculadorazinha, calculo quanto é que vai valer. Vamos aqui voltar naquela calculadorazinha nossa. Vamos colocar aqui uma pena de 6 anos. 6 anos. Aí eu quero saber quanto é que aumenta em 6 anos, né? 1/6 de 6 anos. Peraí que eu tenho que apagar aquela anterior lá, nossa. 6 anos. Aí eu vou aumentar em 1/6. E dá quanto? 1 ano, né? Ou seja, 7 anos. Mas eu tenho mais. Eu tenho 2/6, eu tenho 2. Então, eu vou botar aqui 6 anos e vou aumentar em 2/6. Ou eu calculo e saio somando. Eu acho melhor a gente fazer assim. Calcula quanto é que dá, do jeito que a gente fez na pena base. Calcula quanto é 1/6 e aí depois eu olho quantos agravantes eu tenho. Ou quantos atenuantes eu tenho. Deixa eu abrir aqui uma parte da sentença para mostrar a vocês. Já apareceu a sentença aí, Efigênia? Aqui ainda não. Não? Vou aguardar um pouquinho. Acho que deu uma travadinha aqui no meu computador. Agora sim. Apareceu? Não fotografa agora, não, pessoal, por favor. Eu vou tirar o nome da pessoa aqui. Mas aqui tá gravando, né? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui foi uma sentença de 2 réus, né? Então, aqui na doutora Paula, quando ela fazia junto. Eu prefiro fazer separado. Mas aqui no exemplozinho dela, ela trabalhou junto. O que ela fez? Ela colocou assim, ó, fixo para o acusado fulano de tal, que era aquele que a gente apagou, uma pena de 3 anos e 6 meses. Ou seja, essa foi a pena base dele. 3 anos e 6 meses. E 87 dias multa. Enquanto que para o réu fulano, ela fixou 2 anos e 9 meses. Por quê? Porque as circunstâncias de um eram diferentes do outro, né? E aí ela vai agora para as agravantes. Ó, verificando, preste atenção, verificando a presença de 2 qualificadoras. Uma será utilizada para qualificar o crime, que já foi, né? E a outra como agravante, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais. Razão pela qual utiliza a qualificadora do concurso de agentes como agravante. Aí o que foi que ela fez? Ó, ela pegou esses 3 anos e 6 meses. Ela pegou esses 3 anos e 6 meses, ó, 3 anos e... Foi 6 ou foi 7? Quem lembra aí? 6. Foi 3 anos e 6, né? Ela pegou esses 3 anos e 6 meses, como só era um agravante, ela aumentou em 1/6. Aí ficou o quê? 4 anos e 1 mês. Ela agravou em 7 meses, que ela não botou o resultado, né? Ela botou lá na frente. Aí, para o primeiro denunciado, quando ela aumentou em 7 meses, ficou em 5 anos e 15 dias. Deixa eu só voltar aqui. 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Mais 1/6. Meu Deus, foi 2 vezes. Se essa calculadora, se não tiver cuidado, ela fica acumulando, viu? Preste atenção. Coisa boa. 3 anos e 6 meses. O que é boa? Eu aumentei 1/6, né? Vai dar 4 anos e 1 mês. Não sei por que aqui ela colocou 5 meses e 15 dias. Fiz. Oi. Caso esses 3 anos e 6 meses, ela torna tudo em meses, né? Para depois fazer... Se você for fazer sem ser nessa calculadorinha, você transforma tudo em vezes. Se não for, aqui ela já bota direto, né? Você só coloca, grava o percentual e já vai pro resultado. Certo? O que é que, em resumo, a gente precisa aprender nesse momento? Primeira coisa, saber se a agravante ou a atenuante, ela não já faz parte do crime ou se ela já faz, no caso da agravante, se ela já se viu como uma qualificadora. Vencendo essa etapa, eu só preciso agora reconhecer a presença delas. Se eu reconheço a presença delas, aí eu vou agravar ou atenuar, sempre com base em 1/6. Uma coisa que é importante, pessoal, e que muitas vezes a gente no dia a dia tem que estar muito atento a isso, vocês não vão trabalhar aqui nessa fase o juros sobre juros, não, que a gente chama não. Então, por exemplo, se eu for fazer 2 anos
com mais um agravante, dá 2 anos e 4 meses, eu não vou agravar 1/6 em cima disso aqui não, viu? Eu vou sempre fazer o cálculo de 1/6 em cima da pena base. Aí eu multiplico por quantas vezes eu vou agravar, porque senão eu estou prejudicando muito o réu, entendeu? Se eu, tipo assim, eu fizer calcular 1/6, aí vou pegar e vou calcular mais 1/6 em cima disso aqui. Aí eu arrebento com ele. No caso da terceira fase, a gente vai fazer isso. Mas nessa fase aqui de agravante e atenuante, não. A gente descobre quanto vale cada agravante ou cada atenuante e aí vai somar ou diminuir da pena base. Ok? Professor, Oi. a pergunta é muito simples. É uma possível prova presencial e nós temos que usar essa calculadora penal. Como é que ela vai ficar disponível? Porque existe aplicativo para celular, a menos que alguém colocasse um computador na sala de aula, né? Não, aí no caso, a gente vai fazer da mesma forma que nós íamos fazer no caso de progressão. Lembra? Eu tinha de me comprometer com vocês a colocar um número que fosse de fácil cálculo. Então, por exemplo, 12 anos para você aumentar em 1/6, que é uma conta simples. 6 anos para você aumentar em 1/6, entendeu? Então, a gente vai trabalhar de uma forma que essa pena seja possível a gente fazer na calculadora convencional. Porque a gente não vai poder usar o celular na hora da prova. A não ser que a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Eu estava pensando em fazer uma prova valendo 5 pontos objetiva e depois fazer só sentença. Tipo assim, um caso concreto de sentença para a gente fazer em sala de aula mais adiante. Mas tudo vai depender de como vão ficar as coisas daqui para frente. Mas não se preocupe, viu, Tiago, que eu vou colocar um cálculo que seja possível fazer. Porque a gente, no dia a dia, a gente usa essa calculadora. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem aluno que não tem boa fé, né? A gente sabe que isso só prejudica o próprio aluno. A mim não prejudica em nada. Porque eu posso botar média 10 no aluno. E ele não aprender nada. Mas quem perde, com certeza não sou eu. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, tá? Mas não se preocupem com isso, não, que vai dar tudo certo. Tá bem? Ô, Thaís. Oi. No caso, se tiver 2 agravantes, calcula o resultado da pena em 1/6 e depois multiplica por 2? É assim, vamos fazer um juntos? Vamos colocar aqui uma pena simples de 6 anos, tá certo? E aí lá no probleminha você percebeu que tem 2 agravantes, tá certo? 2 agravantes. Aí o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz nas circunstâncias, eu vou descobrir quanto é que vale cada agravante. Então eu vou pegar 6 anos e vou multiplicar por 1/6, que é o percentual para os agravantes, não é isso? 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 6 dá 1, não é isso? Então eu descobri que cada agravante vale 1. Quantas eu tenho? 2, né? Então eu tenho mais uma aqui, são 2. Então aqui vai dar o quê? 2 anos só de agravante. Então, 2 anos aqui é só de agravante. Aí eu vou pegar a pena base, que são 6 anos, e vou somar com as agravantes, que deram 2 anos. Qual foi a pena dele? 8 anos. Mesmo jeito, se fosse atenuante, não é? Se fosse atenuante, eu ia pegar e ia diminuir 2 anos. Aí ia dar 4 anos. Certo? Então, eu calculo quanto vale cada agravante. Lembra das circunstâncias judiciais? Que eu calculo quantas circunstâncias negativas tem, aí eu multiplico, né, pela quantidade que tem. Então, é a mesma coisa, são nessas agravantes. A agravante vale 6 vezes, tem quantos? Pode falar, gente. Cris, então, no caso, sempre vai pegar o valor, o resultado, aliás, da pena base com 1/6, para saber quanto que vale cada agravante para poder aplicar, né? Exatamente. Aí vamos fazer aqui, vamos fazer de conta que eu tenha, aqui a gente trabalhou com 2, né? Digamos aqui no caso bem absurdo, por exemplo, não é tão absurdo, mas é raro acontecer, cada circunstância agravante vale 1, mas a pessoa tem 3 agravantes, 3, então vou multiplicar por 3, não é? Aí vai dar o quê? 3 anos. 3 mais 6, a pena vai para 9, certo? Mas a pena máxima seria quanto? Depende do tipo, aí você também tem que estar atento a isso, né? Porque lá vai estar o tipo penal com a pena que lá foi a nossa observação. Digamos que no nosso exemplo tivesse dizendo que a pena vai de 2 a 8. Então, quando você fosse aplicar as 3, daria 9, né? Aí não pode. Aí você deixa de aplicar. Daria 8?
Não, aí você aplicaria 2, não é? No caso, daria 8 anos, porque eram 2, né? Valeria 1 ano isso. Aí você deixa de aplicar 1, porque não pode ultrapassar a pena máxima. Foi ótima a sua observação. Obrigado. Nada. No caso, Cris, quando tiver só uma, faz só 1/6 normal, né? Normal, em cima da pena base. Se não tiver nenhuma, continua a mesma pena base. Você repete, né? Diz que deixa de agravar ou atenuar porque não tem presença de nenhum agravante nem atenuante. Pessoal, vocês sempre tratem agravantes e atenuantes com o termo agravar ou atenuar. Porque embora a gente diga que atenuar é diminuir, mas se você usar a nomenclatura diminuição, aí você é danado para confundir com a terceira fase, viu? Então, sempre que você estiver na segunda fase, use as nomenclaturas corretas, de agravante e atenuante. Então, eu agravo ou eu atenuo, tá bem? Somos quantos na sala hoje? Nem fiquei atenta a essa. 20. Pessoal, não tem 19. Poucas pessoas, né? Só 20 mesmo. Vamos seguir em frente. É 20, né? 20. Bom, gente, nós chegamos hoje na terceira fase da sentença. Eu tinha convidado o doutor Tiago para fazer uma participação ao vivo aqui com a gente hoje. E ele tinha ficado de comparecer conosco, mas infelizmente faleceu uma grande amiga dele, e ele estava um pouco abalado, e aí não deu para participar. Mas daqui para a gente encerrar, eu vou ver se eu consigo, pelo menos para a gente fazer um bate-papo com ele, ou com o doutor Ricardo, para vocês tirarem algumas dúvidas, fazer alguma observação, não é? Sobre o conteúdo e a gente poder fechar, porque a gente já está com bastante aula sobre esse conteúdo, a gente não pode atrasar tanto. Se o doutor Ricardo puder amanhã, ele participa com a gente, senão a gente vê um outro momento. Pessoal, chegamos... Oi. Você está à disposição. Maravilha. Doutor Tiago aí, o nosso futuro magistrado, né? Espertinho. Então, vamos para a terceira fase, não é? Que são as causas de aumento e diminuição. As causas de aumento e diminuição são as circunstâncias que elas são previstas relacionadas ao próprio tipo. Nesse momento aqui, pessoal, a gente vai esquecer aquela questão de que nem posso ficar abaixo do mínimo, nem posso ultrapassar o máximo. Aqui pode tudo. A pena vai de 2 a 6, mas de repente toda circunstância favorável, tem atenuante demais, a pena ficou abaixo de 2. Pode? Pode. É de 2 a 8, mas a pena ficou em 10. Pode? Pode. Porque essas causas de aumento, vocês vão ver, diferentemente das agravantes e atenuantes, que não tem previsão de quanto eu tenho que diminuir ou quanto eu teria que atenuar, aliás, agravar, aqui a própria lei já diz. O legislador ele já colocou nas causas de aumento, eu já sei quanto eu tenho que aumentar e quanto eu tenho que diminuir. Então, as causas de aumento e diminuição da pena são as circunstâncias que determinam, por força da sua previsão legal, o aumento ou a diminuição da pena em proporções fixas. Então, são previamente previstas. Um exemplo claríssimo é o caso do crime tentado. Sempre quando o crime for tentado, eu tenho uma causa de diminuição. Que vai lá dizer, o crime será reduzido de 1/3 a 2/3. Ou seja, o juiz ele tem um parâmetro para trabalhar. Aí ele dá aqui outros exemplos do artigo 16, artigo 21, 26, do 29, 70, e aí vocês podem ir aí verificando. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha um crime tentado. O crime, a pena vá, por exemplo, de 1 a 4, um furto, não é? De 1 a 4 anos. Aí, na primeira fase, na pena base, esse valor ficou em 2 anos. 2 anos. Na segunda fase, eu tinha aí, digamos, alguma circunstância em que ele tenha ficado em 3 anos, na segunda fase. E quando chega na terceira fase, que são as causas de aumento ou diminuição, eu verifico lá que o crime ele é tentado. Então, no caso da tentativa, a gente já estudou o crime tentado e aprendeu que o juiz ele vai atenuar o crime quanto mais longe o crime se aproxima da consumação, mais eu diminuo. Quanto mais fica próximo de acontecer o que eu pretendia enquanto réu, menos o juiz vai reduzir. Isso a gente aprendeu nas nossas aulas passadas. Então, o que é que diz aqui o artigo 14, não é? O inciso 2, ele vai dizer o quê? Deixa eu só abrir aqui para a gente ler expressamente. Eu sei que tem a redução de 1/3 a 2/3, mas eu queria mostrar. Pronto. Diz-se crime consumado. Aí ele traz o que é o consumado, aí ele chega no inciso 2. Tentado.
quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1/3 a 2/3. Ou seja, aqui nessa causa de diminuição, eu já estou tendo aqui a previsão. Quanto é que eu tenho que diminuir? Eu tenho que diminuir de 1/3 a 2/3. E aí o juiz é quem vai escolher, mas ele não vai aplicar 1/6, porque a orientação aqui na próprio artigo já diz. Então, digamos aqui, na pena base, o crime ficou bem próximo da consumação. Quase que ele conseguiu o crime. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai pegar os 3 anos, que é a pena intermediária, e ele vai reduzir do mínimo, que é 1/3. Tirar 1/3 de 3 significa tirar 1 ano. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o quê? A pena base era 3, né? Menos 1, a pena definitiva dele ficou em 2 anos. Vamos trabalhar aqui na nossa calculadora. A pena base dele estava em 3 anos. 3 anos. Digamos que o crime passou longe, foi uma tentativa branca. Eu vou reduzir de 1 a 2/3. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 2/3. Olha quanto é que ficou a pena, só em 1 ano. Tá vendo? A pena ficaria em 1 ano. Ok, pessoal? Tranquilo? A senhora repete para mim essa parte novamente, por favor? Com muito gosto. Na hora. Vou apagar, começar de novo, tá bem? Vou fazer aqui mais bonitinho, digitando. Essa letra com esse mouse fica de chorar de feio. Professora? Oi. A senhora podia aproveitar para dar uma reiterada no crime impossível? No crime impossível? O crime impossível, ele, no caso, vai ser absorção. Porque quando o crime ele é impossível de se realizar, não vai ter pena, ele vai ser absolvido. Entendeu? Aí é totalmente diferente da tentativa branca. Por exemplo, a pessoa dá 5 tiros em sua direção, mas o cara tira tão bem que nenhum lhe acerta. A gente chama isso de tentativa branca. Nem lhe arranhou. Então, o juiz ele vai reduzir no máximo, porque ele chegou longe de acontecer alguma coisa com você. Então, vamos lá. A pena de 1... Oi. Esse crime impossível é aquele que, um exemplo, quando atira no morto? Isso, exatamente. Aí é uma escusa, né? Ou seja, você vai ser absolvido, porque o crime é impossível de se consumar. Então, vamos aqui. Oi. Só para concluir. Mas, por exemplo, o indivíduo tem uma arma de brinquedo, ou seja, é impossível ele lá tirar. Mas ele usa de grave ameaça. Para o roubo, durante muito tempo, a arma de brinquedo ela foi utilizada como se ela fosse real. Então, isso aí tem muita briga nos tribunais. Entendem que não, a arma de brinquedo ela não seria capaz de provocar nenhum crime. Isso não seria um crime impossível. Mas eu poderia aí retirar a qualificadora do uso de arma de fogo. Mas não é o que é porque seja um crime impossível. Porque se aquele meio foi capaz de amedrontar a vítima, o crime se consumou. Porque a pessoa ficou com medo, ela se sentiu ameaçada. Aliás, desculpa, se consumou não. O crime aconteceu. Mas aí, no caso, não é um crime impossível, entendeu? Porque a finalidade era impossível se fosse assim, você vai matar alguém com arma de brinquedo. Aí sim, era um crime impossível. Mas no assalto, você usar uma arma de brinquedo não torna o seu assalto impossível, porque a pessoa pode se apavorar, ela não sabe que ele é uma arma de brinquedo. Então, nesse caso aí, não é crime impossível, entendeu? Mas vamos lá. Digamos aqui que nesse exemplo, a pena do crime vai de 1 a 4. Aí eu fiz aquele cálculo todinho lá das circunstâncias judiciais e a minha pena base ficou em 2 anos, certo? Aí eu já estou na segunda fase. Na segunda fase, eu fiz o cálculo lá e acabou que a segunda fase, a pena intermediária, ficou em 3 anos. E agora eu estou na última fase, que é a fase final. A terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição. Digamos que esse crime seja tentado. O artigo 14, inciso 2, ele diz que quando o crime é tentado, ele vai ser reduzido de 1/3 a 2/3. Então, se eu pegar 3 anos, e eu reduzir 1/3 daqui, dá 1 ano, não é verdade? 1/3 dá 1 ano. Se eu reduzir 2/3, vai dar quanto? Vai dar 2 anos. E aí o juiz vai escolher de acordo com o caso, se ele vai reduzir 1/3,
se ele vai reduzir 2/3, se ele vai reduzir 1/4, é de 1/3 a 2/3. Mas vamos aqui usar, para a gente não confundir, o exemplo de 1/3. Então, aqui, na terceira fase, o juiz vai dizer: verifico a presença da causa de diminuição da tentativa, no qual reduzo a pena e diminuo a pena em 1/3, fazendo 2 anos de reclusão. Ou seja, ele pegou aquilo que estava previsto lá na lei e fez a redução. E aí ele foi e aplicou o que seria a pena final. Deu para entender? Eu não entendi se 1 ano a mais. Não, a menos. Na segunda fase, estava em 3 anos. Aí eu reduzi 1/3 pela tentativa, porque o crime é tentado. Quando na terceira fase, em vez de ficar 3, ficaram 2, Não teve uma causa de diminuição da tentativa? Entendi. Viu? Então está lá previsto. Aqui, o 16, eu acho que é arrependimento posterior, ou é desistência voluntária. Vamos ver aqui. Artigo 16. Artigo 16, é o arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, nós já estudamos, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Então, aqui, tá vendo como ele diz? Será reduzida, ou seja, isso é também um exemplo de uma causa de diminuição. Então, essas causas, pessoal, elas vão estar previstas ou na parte geral ou na parte especial do crime. E aí vai ser analisado cada caso concreto. E aqui tem o seguinte observação: diferenciam-se das qualificadoras, porque essas só existem na parte especial do Código Penal, e ainda porque nelas existe a de outra pena mais severa do que aquela prevista no simples. Homicídio simples, homicídio qualificado. Quando houver uma causa de aumento e outra de diminuição, as duas terão incidência. Aqui eu coloquei o seguinte exemplo. Uma só causa de aumento ou de diminuição, o que é que o juiz vai fazer? Vai pegar aquela pena média, intermediária, né? E vai ou aumentar ou reduzir de acordo com o que está previsto na lei. Se tiver um concurso homogêneo, ou seja, 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição, aí ele vai fazer isso de forma cumulativa. O que é homogêneo? Dentro do mesmo código, né? Opa, aí caiu aqui. E se elas forem heterogêneas, uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Por exemplo, uma está na parte especial e outra está na parte geral. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Essa tabelinha, eu gostaria que vocês estivessem atentas a ela, que ela vai trazer uma luz assim mais, digamos, concreta para a gente. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, do jeito que a gente falou em concurso de agravantes e atenuantes, muitas vezes acontece concursos entre causas de aumento ou concursos entre causas de diminuição. Se as 2 causas de aumento, presta atenção, se as 2 causas de aumento estiver na parte geral, o juiz vai aplicar os 2 aumentos. Ou seja, ele vai aumentar 2 vezes. Eu vou já voltar lá para a gente fazer a continha. Se tiver ambas na parte especial, o que é a parte especial? Do 121 para frente, né? Ou seja, os crimes em espécie. O juiz poderá aplicar a causa que mais aumente. Ele vai lá, está lá as 2 causas na parte especial do tipo, ele vai olhar qual é a que aumenta mais, ele vai aplicar. Se tiver uma da parte geral e outra da parte especial, o juiz aplica os 2 aumentos. Lembrando sempre que a parte geral vai do artigo 1º até o 120. No caso de diminuição, mesma coisa. Se tem as 2 causas de diminuição lá na parte geral, o juiz aplica as 2. Se tiver as 2 na parte especial, ele vai aplicar a que mais diminui. E se tiver uma na parte geral e na parte especial, ele vai aplicar as 2. Vamos fazer aqui alguns exemplos? Vamos colocar aqui... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, pronto. Então, digamos aqui, veja que nessa parte, Efigênia, lembra que nas agravantes eu ia fazer o cálculo e ia multiplicar por quantas fossem? Aqui não. Aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou pegando o resultado de um e jogando em cima da outra. Vamos botar aqui 2 anos. Digamos que lá, no caso concreto, em algum exemplo, por exemplo, eu tenho que aumentar a pena em 1/3. Pronto, aumentei a pena em 1/3, de 2 anos. Ela ficou quanto? Ficou 2 anos e 8 meses. Ah, mas tem outra causa de aumento de mais 2/3. Aí eu pego o resultado e aumento com mais 2/3. É o que a gente chama de juro sobre juro. É diferente da outra, que a gente pega separado e depois soma pelo quantitativo. Aqui não, eu aplico
e aplico outra porcentagem em cima do resultado. Vou fazer outro aqui, outro exemplo. Vou apagar aqui para vocês ficarem atentos, é o que eu estou fazendo. Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, uma sentença em que a pessoa está na pena intermediária com 3 anos. E eu encontrei uma causa de aumento na parte geral que diz que eu devo aumentar de 1/3 a 2/3. Aí eu vou aumentar 1/3. Mas, quanto foi que ficou? Olha aqui, 3 anos mais 1/3 deu 4 anos. Aí eu pego os 4 anos, que é o resultado, e aí eu encontrei outra causa de aumento também na parte geral, que diz que eu devo aumentar em 2/3. Aí eu vou botar mais 2/3. Ou seja, aquela penazinha que começou com 3 anos, ó, ela ficou em 13 anos e 8 meses. Da mesma forma é a causa de diminuição. Se eu estiver diminuindo, eu vou diminuindo também de forma cumulativa. 3 anos. Eu vou reduzir em 1/3. Deu 2. Eu vou reduzir em mais 1/6. Deu 1 ano e 8 meses. Certo? Gente, no caso, isso... No caso, na questão vai vir dizendo, né? No caso, na questão vai vir dizendo. A questão vai estar dizendo, porque assim, não tem como exigir que vocês decorem o artigo. O que eu ainda posso fazer é colocar o caso concreto, contando como é que foi a situação. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha cometido um crime contra um ascendente, e isso seja uma causa de aumento previsto naquele tipo, aí vai estar lá, fulano fez isso e isso contra o pai. Aí vai estar lá constando como uma causa de aumento, no próprio tipo, entendeu? O que eu quero, pessoal, é que vocês aprendam, porque dizer que isso é fácil para a gente fazer na prática, a gente não vai mentir dizer que é, não é. Então a gente não tem como exigir, eu pelo menos não vou exigir de vocês, uma sentença de alta complexidade, tipo 2 réus para vocês julgarem, com não sei quantos concursos de agravante, entendeu? A gente vai trabalhar de uma forma que dê para vocês fazerem dentro daquilo que foi possível fazer. Por que a gente diz isso? Eu sou assessora de magistrado já há um bom tempo. E quando a gente pega uma sentença com muito agravante, muito atenuante, muita causa de aumento, a gente sabe da dificuldade. Então não é, então não vou nem estudar. Não, tem que estudar, tem que saber. Porque até para fazer o básico, tem que estudar. Entendido? Entendido. Muito bem. Vocês fizeram uma coisa aí? Fazer outra inteira? Faço sim. Vamos olhar aqui, ó. Esse que eu já coloquei aqui no nosso material, só para a gente dar uma olhadinha. Professora, Oi. seria possível enviar umas questões para a gente fazer em casa? Eu fiz um joguinho hoje. Foi? Foi. Vocês vão adorar. É um novo jogo, muito chique. Vou tentar, né? Foi a primeira vez que eu vou aplicar. Vamos aqui. Tudo certo. Pronto. Se estiverem previstas na parte geral, ou seja, as duas, aqui eu estou dando exemplo de agravante, que eu voltei tudo. Se estiver previsto na parte especial e eu estou na parte geral, tudo é aquilo que a gente já viu. Vou falar só o exemplo disso. Causa de aumento. Eu vou voltar aqui, ó. O que eu quero que entenda, Arthur, é que quando eu vou fazer na terceira fase as causas de aumento e diminuição, primeira coisa que já vai ficar bom para mim, eu já sei que os percentuais estão previstos em lei. Segunda coisa, se só tiver a incidência de um aumento, eu vou lançar só aquele aumento. Se tiver a incidência de mais de uma, aí eu vou sempre fazer em cima do resultado. Vamos botar aqui uma pena de um homicídio? Vou botar aqui a pena de 12 anos. E digamos que ali, naquele caso que a gente está julgando, tenha 2 causas de aumento. Vai lá, está lá previsto para aumentar em 1/3 a 2/3. Eu vou aumentar em 1/3, está vendo aqui, ó? 12 anos. Eu aumentei 1/3, ele foi para 16 anos. Mas eu tenho uma outra causa de aumento, que diz que eu posso aumentar até a metade. Então eu vou aumentar mais a metade. Aí os 16 se transformaram em 24. Ou seja, elas são cumulativas. Entendido? Entendido. Sim. Então é diferente. O que é que eu tenho de diferença? Resumindo, o que é que eu tenho de diferença entre agravantes e atenuantes e causa de aumento? Primeira diferença, que nas causas de aumento e diminuição, eu nem estou adstrito à pena mínima nem à pena máxima. Que no caso, eu utilizo o critério cumulativo, ou seja, eu vou aplicando os percentuais em cima dos resultados. E que elas estão previstas ou na parte geral ou na parte especial. Não tem como vocês adivinharem? Não, não tem. Vamos voltar aqui para essa sentença, gente? Ó, olha aqui a letra C. A sentença já está aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto. Não, aqui não. Agora sim. Pronto. Aqui, ó, lembra a gente leu aquela causa de agravante? Tem aqui, ó, causas de aumento e diminuição. Não vislumbro qualquer causa especial, ou seja, que esteja na parte especial, ou geral de aumento.
Observo, contudo, a presença de causa de diminuição, que é a tentativa, né? Ó, previsto no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Razão pela qual diminui a pena em metade, porque né, de 1/3 a 2/3, ela diminuiu em metade. Então, a pena definitiva ficou em 1 ano e 9 meses de reclusão, para um dos acusados. O outro ficou 1 ano e 4 meses. Estão vendo como é bem separadinho na sentença? Ó? Começa com pena base, até separar aqui para vocês verem. Começa com pena base, depois eu vou para as circunstâncias legais, que são as agravantes e atenuantes, e por fim eu vou para as causas de aumento e diminuição. Quando eu chego na pena final, que é a chamada pena definitiva, aí só vai restar para mim o quê? Dizer qual é o regime que ele vai cumprir, fazer o cálculozinho de multa, que a gente ainda não viu, não é? E por fim mandar ele iniciar o cumprimento da pena. Ok? Beleza? Ok. Deixa eu ver se eu consigo achar o joguinho aqui que eu fiz com todo amor e carinho para vocês. Deixa eu ver se ainda me lembro como foi. Não, peraí, eu acho que tá aqui. Eu vou mandar o link e vocês vão entrar. Acho que tá nos meus favoritos. Ok. Oi. No caso, essa terceira vai ser sempre pega o resultado e se tiver mais fração, aí faz em cima desse resultado a fração, Isso, né? é cumulativo. É diferente do outro, que eu fazia isolado e depois eu multiplicava pelaquela quantidade. É. Gente, essa quarentena eu aprendi tanta coisa interessante. E essa quarentena fez foi diminuir a potência do meu celular. Ave Maria, fale não. Peraí, viu que eu tirei aqui, aí eu vou tirar aqui a imagem para poder organizar o jogo. Opa, é Minecraft ou LOLzinho? É o quiz. Mas deixa eu ver aqui como é que eu me lembro como é que faz para passar para vocês. Vai. Aí, professora. Oi? Adiciona o Free Fire aí. Não, professora, nem entende. O que é isso? É um jogo de tiro, professora. Um fica matando o outro. Sim, mas meu Deus, só Thiago mesmo. Eita, Rodrigo, pegou pesado, hein? É melhor começar bosta do que ser um bosta, né, Rodrigo? Não, vamos acabar com isso. Vamos acabar, não vamos baixar o nível da nossa aula. Deixa eu logo parar aqui, para poder não ficar... Gente, essa turma nunca foi unida para estar brigando. Vamos ter paz. Ai, minha Passaria gente. pro grupo. Peraí, viu? E agora, que eu não sei mais como é, hein? Calma, pensa, respira.